Sejam muito bem-vindos, galera. Domingão, Projeto Você Sabia. Esse domingo estou aqui com vocês para ainda falar sobre o crime de racismo, certo? Lembrando que na semana passada a gente viu a diferença entre o crime de racismo e injúria racial. A gente viu também que, de acordo com a nova decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, a gente deve compreender, que o crime de injúria racial previsto no Código Penal é uma espécie do crime de racismo propriamente dito da Lei 7.716 de 89, certo? Vimos também que há ainda uma importância prática de diferenciar a conduta, se é injúria racial ou racismo propriamente dito, porque se a conduta foi enquadrada no crime de racismo propriamente dito, da Lei 7.716 de 89, a gente viu que o crime será de ação penal pública incondicionada, ou seja, o Estado, sabendo daquela conduta, não só pode, como deve, agir de ofício. Agora, se a conduta ficar tipificada como injúria racial, previsto no Código Penal, aí, de acordo com o artigo 145 do mesmo Código Penal, o crime será de ação penal pública condicionada à representação, certo? Agora, nessa semana, a gente vai estar vendo uma outra decisão, agora do Supremo Tribunal Federal, que foi chamado, em sede de ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a decidir se condutas discriminatórias dirigidas a terceiros, que usa como forma de ultraje, a questão da orientação sexual da pessoa ou a identidade de gênero da pessoa, se seria tipificado como crime de racismo na Lei 7.716 de 89, Lembrando que a lei prevê condutas discriminatórias contra a raça, a cor, a etnia, a religião e procedência nacional, Lá, já como não está escrito lá orientação sexual e identidade de gênero, o STF foi chamado a se manifestar se essas condutas seriam tipificadas, poderiam ser tipificadas como crime de racismo da Lei 7.716 de 89. Já adiantando, de antemão, o STF, por maioria, entendeu sim que a partir da conclusão desse julgamento, as condutas homofóbicas de transfobia serão enquadradas sim como crime de racismo, Mas isso será um objeto aí de um segundo vídeo que eu estarei fazendo. Nesse primeiro vídeo estarei expondo alguns conceitos prévios, que foram exarados aí no voto do ministro relator desse processo, que foi o Celso de Mello. E estarei aqui expondo com vocês para a gente compreender melhor o tema, certo? Nas razões do seu voto, o ministro expôs que existe a diferença entre sexo, gênero, identidade de gênero e sexualidade humana ou orientação sexual, A gente tem para definir se a pessoa é do sexo masculino ou feminino, baseado no sexo, apenas o critério biológico, certo? Agora, quanto ao gênero, a gente tem um critério psicológico, ou seja, como a pessoa se vê, certo? Ainda, quanto à identidade de gênero, a terceira classificação, identidade de gênero, é como a pessoa se sente vinculada, pertencente ao universo masculino ou ao universo feminino, certo? E temos ainda a questão da sexualidade humana, ou orientação sexual, que é quando a pessoa se sente atraída por uma pessoa do sexo oposto, a gente temos o heterossexual. Quando a pessoa se sente atraída pela pessoa do mesmo sexo, a gente tem o homossexual. Quando a pessoa se sente atraída pelos dois sexos, que temos o bissexual. E quando a pessoa não se sente atraída por nenhum dos sexos, que é o chamado de assexual, certo? O ministro ainda ressaltou no seu voto que quando a gente tem identidade de sexo e gênero, a gente tem o chamado de cisgênero. Agora, quando a gente tem a diferenciação do sexo e do gênero, a gente tem os transgêneros, os transexuais e também chamado de travestis, certo? Ele ainda expôs no seu voto que hoje a gente vive a questão do chamado aqui, se vocês me permitam ler aqui, do heterossexismo, Eu vou ler aqui com vocês, que seria um sistema em que a heterossexualidade é institucionalizada como uma norma social, política, econômica
e jurídica, não importando-se de maneira explícita ou de maneira implícita, né? Basicamente, o heterossexismo é quando as pessoas, né, de uma forma jurídica positivada, ou então as pessoas, né, uma norma social implícita ou explícita, defendem que, basicamente, que as pessoas heterossexuais seriam uma espécie, né, de ser humano superior às outras subespécies que a gente acabou de ver aqui, né? Ele ressaltou que através desse instituto, né, do heterossexismo, a gente pode ter a chamada homofobia, que é condutas discriminatórias contra os homossexuais e os bissexuais, e podemos ter também, né, a chamada transfobia, que é condutas discriminatórias voltadas aos transexuais, os transgêneros ou os travestis, certo? Foi ressaltado aí nas razões do seu voto, e foi lembrado também que a sigla, né, LGBT advém de um movimento lá que aconteceu nos Estados Unidos, salvo engano, no ano de 1969, cujo o homossexualismo, né, era tipificado lá como crime, inclusive impondo, né, alguns estados a prisão perpétua, né? De modo que uma dessas vezes o estado, né, através da polícia, se dirigiram ao bar, né, para efetuar ali prisões de homossexuais, mas obter ali, né, resistência por parte dos homossexuais que estavam localizados ali naquele bar, né. Isso aconteceu na data de 28 de junho de 1969 e por isso que é comemorado, né, a data LGBT nesse dia, no dia 28 de junho. Ele salientou, né, que essa sigla aí, LGBT, passou já por processos, vamos dizer, evolutivos, né, que hoje a gente pode chamar no LGBTQIA+, né, porque temos os intersexuais, temos os pansexuais, né, de modo que essa sigla, né, tem apenas o caráter simbólico, né, que teve esse movimento. Mas, basicamente, todas as classificações que temos quanto a esse tema é baseado nessa subdivisão de sexo, identidade de gênero e sexualismo humano, né, ou orientação sexual, certo? Estarei agora finalizando esse vídeo e gravando um próximo falando propriamente dito, né, da decisão, que entendeu que condutas de homofobia ou transfobia, né, dirigida a esses grupos minoritários, né, o STF entendeu que salvaguardando, né, os direitos fundamentais dele e com base no princípio da igualdade, o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da intimidade e outros princípios correlatos, né, o STF entendeu, sim, que essas condutas discriminatórias dirigidas a esses grupos, né, são sim tipificados como crime de racismo da Lei 7.716 de 89. Estarei gravando o próximo vídeo falando mais sobre essa decisão, tá ok?